Aloha! Professor Jefferson Inês aqui, e eu gravo esse vídeo para você que assistiu alguma live minha, viu algum material meu, e eu te falei o seguinte: olha, quando você quiser saber como funciona a abordagem natural 100, vai lá para o meu canal no YouTube e assiste o vídeo onde eu explico o método. Então, essencialmente, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui é explicar o método abordagem natural 100. Eu peguei um material aqui de uma das lives que foram dadas, é uma das lives com os homens de preto, mas a gente não vai estudar um material agora de tocar o vídeo, fazer as atividades com o vídeo, não. Eu estou supondo que você já fez essa atividade comigo em alguma live, você assistiu algum outro vídeo e você quer saber como é que funciona a abordagem natural 100. E é isso que eu vou te explicar aqui. Então, olha, nós temos um momento na live, um momento na aula, onde nós estudamos o texto. Nós lemos o que está sendo dito em inglês e, na sequência, nós comparamos com o que está sendo dito em português. E o nosso foco, quando a gente faz isso, não é ficar explicando gramática. O nosso foco aqui não é pegar cada palavrinha do inglês e desdobrar em 30 significados que ela tem, em situações diferentes, em contextos diferentes. Não, qual que é o nosso foco? É entender o inglês exclusivamente nesse contexto, nessa cena. Então, o que foi feito na aula, na live, se você assistiu, foi estudar o texto. Então, a gente estudou linha a linha, palavra por palavra, o que acontecia sem se preocupar com gramática, minúcias de gramática, não, entendimento de cada linha, né? E o significado das palavras nesse contexto aqui, no contexto do material que você está estudando no momento. Isso foi feito com o professor na aula. E como é que funciona a abordagem natural 100? O que você vai fazer na sequência? Olha, na sequência, você assistiu uma aula comigo, o que é bacana? Você estudou com o professor, vamos dizer que você estudou, fez a live de manhã, você estudou com o professor. E acabou de estudar lá inglês, português, a gente viu tudo junto. Na sequência, você vai investir um tempo para fazer umas 5 leituras do material em inglês comparando com português. Você vai lá onde você tem o material em inglês e português, investe em uns 5 minutinhos comparando inglês com português, lendo um, lendo outro, lendo um, lendo outro. É importante, né? Preferencialmente, faça isso num computador, num tablet, numa letra maior para você conseguir ler as letras. Você até pode fazer no celular, mas fica bem prejudicado. Então, preferencialmente, faça isso num tablet, num computador. Então, você estudou uns 5 minutinhos, o texto ele é relativamente curto, você vai ver que você vai ler ele talvez umas 5, 10 vezes em 5 minutos comparando inglês e português. É isso que você faz na sequência, depois de ter estudado com o professor. Aí ao longo do seu dia, o que você vai fazer? Ao longo do dia está aqui na sequência. Você vai ouvir esse texto umas 15 vezes, né? Você pode ouvir ele diretamente do YouTube, se for um vídeo, um trecho de um filme, ou um noticiário, ou você pode ser uma música, você vai ouvir umas 15 vezes e vai tentando entender ao longo do seu dia. Mas não é muito? Não, você faz isso de maneira espaçada. Está indo para o trabalho, ouve umas 2, 3 vezes, no intervalo ouve mais umas 3, está voltando para casa, ouve mais umas 4, mas no total, no primeiro dia, você ouve umas 15 vezes tentando entender. De noite, antes de dormir, você pega um material e você faz 10 leituras e escutas. Então você toca o material, você abre o material aqui escrito na sua frente, tem inglês, tem português, e você ouve umas 10 vezes. Você pode ouvir algumas vezes só lendo inglês, algumas vezes comparando inglês e português. Você fez isso de noite. No final do primeiro dia, muito provavelmente você vai entender só uns 10% do material. E olha lá, tem gente que entende 5%. Se olhar assim, vai lembrar de alguma coisa. No dia seguinte, qual que é o método? Dia 2. Você pega o material, você já estudou com o professor, você não precisa estudar com o professor de novo. Então você pega o material aqui em inglês e em português e você faz, tá marcado aqui, você faz 5 leituras. Você estuda de manhã umas 5 vezes, comparando inglês e português 5 vezes de manhã. Ao longo do seu dia, no segundo dia, você ouve o material umas 10 vezes, de manhã, de tarde, está lavando louça, está indo para o trabalho, está voltando para o trabalho, foi para a academia, vai ouvindo o material 10 vezes. E de noite, antes de dormir, aí você faz 10 escutas e leituras. Você compara o inglês que você está ouvindo com o que você está lendo, em inglês, e compara com o português. Você vai ver que no segundo dia sobe, se era 5% vai para 10% o entendimento, se era 10% vai para 20%, você vai entendendo um pouco mais. No terceiro dia você repete o processo. De manhã, 5 leituras, comparando inglês e português, só lendo. Depois, ao longo do seu dia, umas 10 escutas. Você vai ouvir o material em diferentes momentos, vai tentando entender. De noite, 10 escutas mais leituras. Você lê
lê, compara inglês com português, né, e ouve, você vai ver que vai para 30%. E a nossa proposta, dentro do método que a gente chama de abordagem natural 100, é que você faça isso ao longo de 7 dias. Cada dia você vai aumentar um pouquinho. Aqui eu coloquei um exemplo, ó, a pessoa começou com 10, chegou até 70. Tem gente que, sei lá, pode começar com 2 e ir até 40. Com 5 e até 50, varia muito de pessoa para pessoa. Mas aí quando deu 7 dias, você para. Ué, Jefferson, eu não tinha que entender tudo? Não, você não tem que entender tudo. Vamos dizer que você entendeu aí 40% depois de 7 dias. Na semana seguinte, você vai fazer o estudo de um outro material. Você vai pegar um outro material que você escolheu, ou comigo, professor, sei lá, uma outra letra de música, um outro material, e você vai estudar e vai repetir o mesmo processo e vai fazer isso ao longo de 7 dias. Você vai perceber que cada material que você for trabalhando, você vai começar já com um percentual de entendimento maior. E vamos dizer que o primeiro que você fez, você tinha entendido no fim da semana, 50%. Aí você fez um segundo na outra semana, terceiro, quarto, quinto. Na sexta semana você já resolveu vir e visitar o material da primeira semana. Você vai ver que você entende muito mais e não é milagrosamente. É que você foi ganhando padrões da língua nas semanas seguintes. Aí quando você volta no material anterior, fica mais fácil de entender. Essa abordagem, ela chama abordagem natural 100. Mas antes de eu explicar os detalhes, então qual que é a proposta? É você seguir esse processo durante 7 dias com um determinado texto. Vou entender tudo no final? Não vou entender tudo, mas vou entender 40, 50, 70, 80, varia de aluno para aluno, né? Os materiais que a gente trabalha não são materiais simples. A gente pode pegar uma letra de música, um noticiário, um material até, entre aspas, de avançado. Mas a maneira como a gente trabalha, qualquer um acompanha mesmo, se a pessoa for básico, ela acompanha, quer dizer, você consegue acompanhar e ao longo dos dias você vai ganhando entendimento. E se você fizer esse processo de estudo ao longo de de 2 para 3 meses, você vai ver que você vai aprender mais padrões da língua do que se você estudasse 3, 4 anos numa escola com método regular. Vamos falar dessa abordagem? Olha, a abordagem chama Natural 100 porque é o jeito natural de aprender. Quando você aprendeu português, por exemplo, seus pais não ficaram te dando aula de gramática e te ensinando minúcias. Não, as pessoas iam falando, você ia ouvindo, você ia absorvendo, imitando o que as pessoas estão falando, você ia repetindo padrões e aprendendo padrões. Em inglês é a mesma coisa. Você pode aprender, por exemplo, falar a palavra água, uma hora sai água. Aí, beleza, o bebê falou água. Depois você aprende o padrão eu quero, quando você sabe que eu quero é alguma coisa que você deseja. Daí eu quero água, eu quero leite, eu quero carne. Você vai aprendendo palavrinhas novas, você já sabe o padrão, vai aumentando. Depois você entende que é por quê. Porque é a razão de alguma coisa. E aí começa a criança, por que isso, por que aquilo, por que o outro. No começo é até bonitinho, mas depois às vezes a gente até fica um pouco irritado. Mas independente disso, a criança aprendeu mais um padrão. Em inglês é a mesma coisa. Vamos dizer que você aprendeu o padrão aqui, ó. We are nós somos. We are the champions, de uma música. We are the champions, nós somos os campeões. Daí se eu aprendi que brasileiros são Brazilians, we are Brazilians. Rico é rich, we are rich. Eu vou aprendendo, eu sei um padrão que eu aprendi, por exemplo, estudando com a abordagem natural 100, e agora eu vou aprendendo palavras novas e conseguindo falar um monte de coisa. Se eu aprender que I like to go to, eu gosto de ir para. I like to go to the beach, eu gosto de ir para a praia. I like to go to Bahia, eu gosto de ir para Bahia. I like to go to America, eu gosto de ir para América. Então eu aprendi padrões e vou juntando palavras novas e vou falando muita coisa. Se aprender que I've paid my, eu paguei minhas. I've paid my dues, eu paguei minhas dívidas. I've paid my bill, eu paguei minha conta. I've paid my car, eu paguei meu carro. Olha, você consegue aprender muitos padrões dessa maneira, estudando, lendo, entendendo o que é em inglês e em português, sem necessariamente ter gramática. A gente chama essa abordagem de abordagem natural 100, porque ela é natural. Abordagem artificial é o que você encontra na maior parte das escolas de inglês. Vão lá, te dão um monte de explicação de gramática. Tem um lado assim que é até bacana de certa forma. O professor fala inglês o tempo todo. Tem gente que acha que esse é o único jeito de aprender inglês. Olha, é um jeito possível. Só que às vezes ele perde meia hora para te explicar uma palavrinha e você não aprende padrão nenhum. E no fim... A pessoa demora para ficar fluente, às vezes 4, 5 anos. E o pior, muitas vezes não fica. A abordagem natural 100, essa abordagem nova, diferente que eu estou te propondo aqui agora. Ela é muito utilizada por poliglotas, não fui eu que inventei, a gente estudou e adaptou para a realidade brasileira dentro dos moldes do projeto Inglês Sucesso. A gente testou com os nossos alunos e teve muito resultado. A gente ajudou mais de 25 mil pessoas a se tornarem fluentes em inglês com ela, seja em cursos presenciais ou em cursos online. Que mais? Desde o início, ao item 2 ali da abordagem natural 100,
Eu aponto assim porque na minha frente tem um telão que replica as informações do computador, então eu não estou maluco não, só estou me localizando aqui, ó. Mas desde o início, na abordagem natural 100, você pode estudar com material de avançado, porque é um jeito de estudar diferente. Ela é natural, é como você aprendeu o português, você vai aprender inglês. E o mais bacana, ela funciona muito melhor, ela é altamente eficaz. E com a abordagem natural 100, eu não sei como é que você veio parar aqui, você assistiu uma aula de música minha, uma aula com filme, uma aula com noticiário, você pode trabalhar com todos esses materiais logo no começo, materiais da sua área. Ah, e esses materiais, eles têm, as pessoas quando... Dentro do material são mais ou menos 100 palavras. Por isso que a gente chama de abordagem natural 100. E o nosso foco não é você aprender as palavras, mas é você aprender as sentenças. Quando você aprende uma sentença, você aprendeu várias palavras de uma vez só, dentro de um contexto, e você vai aprender muito mais. Isso é muito bacana. Vantagens. Você consegue estudar de uma maneira muito mais rápida e efetiva, desde o começo com materiais avançados e interessantes, filme, música, aulas temáticas. Você desenvolve a leitura e o entendimento do inglês. Você trabalha com materiais avançados desde o começo. E o principal, você absorve uma quantidade gigante de padrões da língua em pouco tempo. É o que eu disse antes. Muitos alunos nossos estudando 2 para 3 meses com abordagem natural 100 aprendem mais inglês do que uma pessoa em 3, 4 anos numa escola normal, com métodos tradicionais. A nossa opção ela é mais eficaz, ela é mais funcional. E a abordagem natural 100 é apenas uma das técnicas que a gente tem dentro do nosso método, o método Sucesso 124/7. A gente tem várias outras técnicas para realmente turbinar o aprendizado do seu inglês. Você pode, depois de algum tempo, trabalhar com materiais do seu gosto, né? Materiais da sua área técnica, e você pode estudar no seu tempo livre. Você não tem que ficar ali sentado, agora eu vou ficar 2 horas estudando. Não, estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tem um super resultado. Aqui ó, tem a explicação em detalhes, que primeiro você estuda com o professor, depois você lê o texto várias vezes, você vai entendendo e vai crescendo em seu entendimento, você não precisa se preocupar em entender absolutamente tudo, que a abordagem natural 100 faz parte do nosso método, Sucesso 124/7. Por que Sucesso 124/7? A gente tem um método onde você estuda inglês 1 hora por dia e você tem uma verdadeira imersão mental no universo do inglês 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você aprende de um jeito muito, muito, muito mais rápido. Todo mundo vai ficar surpreso com os resultados que você vai ter aplicando a abordagem natural 100, inclusive você. Então te dei as coordenadas principais da abordagem natural 100. E vou deixar na descrição desse vídeo aqui alguns links aqui, ó. Se você quiser depois fazer uma prática de speaking é quando você pega lá o vídeo, a aula comigo, eu falo e depois o aluno repete, né? E gravar é muito bacana. Eu vou deixar esse link aqui para você baixar um gravador de voz gratuito que está na internet, ou se você já tiver algum gravador de voz fantástico. Por que gravador de voz? Uma das coisas que você deve ter visto na aula é que você toca, então o professor está falando e na sequência você fala. Só que uma coisa é você ouvir o professor e repetir, outra coisa é você gravar. Aí você grava o professor falando e grava você. Quando você grava o professor e grava você, quando você vai se ouvir, você percebe alguns errinhos que você não teria percebido. E você consegue ir ajustando muito melhor a sua fala. Então vou deixar na descrição desse post aqui o link para você baixar o Audacity. Se você tiver alguma dificuldade, também vou deixar o link para um vídeo onde a gente explica como baixar o Audacity, ok? Esse foi o vídeo então para a explicação de como você trabalha com a abordagem natural 100. O que é a abordagem natural 100? Basicamente é seguir esse processo que está aqui, aplique que você vai ter muito resultado. Jefferson Inês aqui de pé e a ordem, vem comigo que é sucesso, come with me, it's success.